você fez uma excelente escolha ao comprar uma máquina Singer. Uma marca que combina a tradição de mais de 140 anos com a tecnologia mais moderna para facilitar a sua vida. Este vídeo vai mostrar como utilizar os modelos Precisa, Facilita e Zig-Zag. Para demonstração, estaremos usando a Facilita, mas a maioria das informações valem para os 3 modelos. Itens específicos serão mostrados no modelo correspondente. Você vai conhecer os componentes e acessórios da sua máquina e também as operações básicas, como fazer costura reta, zigue-zague, fazer casas, pregar botões e até fazer pontos decorativos. Conhecendo bem a sua máquina, você vai poder usar melhor seu talento e sua criatividade para fazer as peças mais variadas. Vamos começar desembalando a sua máquina. Ao abrir a embalagem, puxe cuidadosamente a máquina. Retire o isopor e coloque-a na mesa. Se você adquiriu o gabinete opcional, você pode montá-lo de acordo com o folheto de instruções que o acompanha. Vamos ver agora os componentes básicos da sua máquina. Abrindo a chapa corrediça, você poderá ver a caixa da bobina. Esta é a chapa da agulha. E este é o conjunto do pé calcador, formado pela haste e pela sapatilha de uso geral, marcada com a letra B. Este é o corta-fio e o levantador do pé calcador, que deve ser movimentado desta maneira. Aqui temos a agulha, que é fixada por esse parafuso. Estes são os guias-fios. O tensor de linha, o seletor para escolher a largura do ponto e o posicionador de agulha. Na Facilita, você tem um diagrama de pontos decorativos que são selecionados através de discos, colocados neste compartimento. Nos modelos Zig-Zag e Precisa, que não possuem discos, esse compartimento serve para guardar botões e outras miudezas. Aqui fica o seletor para escolher o comprimento do ponto, que vai de 0 a 5. Este é o botão de retrocesso para fazer o arremate, o tensor do enchedor de bobina, o pino para colocar a bobina e o limitador de quantidade de linha para o enchimento da bobina. Este é o volante e o isolador de agulha. As máquinas Singer vêm com diversos acessórios que são guardados nesta caixinha. 3 bobinas, uma agulha dupla, uma cartela com 5 agulhas e uma sapatilha para uso especial para bordados, marcada com a letra J. Você tem ainda uma sapatilha para fazer casas, com a letra L, outra para pregar botões, letra H, e outra para zíper, marcada com a letra E. Se a sua máquina for a Facilita, você também recebe uma sapatilha para pontos invisíveis, que serve para fazer bainhas, e 30 discos de pontos decorativos. Este é o passador automático de linha, e este é o isolador dos dentes para bordados e pregar botões. Aqui temos os pinos porta-retrós e seus feltros. Para manter sua máquina Singer sempre nova, você deve usar a bisnaga de óleo Singer e o pincel para limpeza. Agora que você já conhece todos os componentes e acessórios da sua Singer, vamos ligar a máquina e ver passo a passo as principais operações. Antes de ligar sua máquina na tomada, é importante verificar a voltagem. Ela está indicada na embalagem e também na máquina, neste quadro ao lado do botão liga-desliga. O próximo passo é a colocação do pedal. Conecte o plug na máquina e só então ligue a outra ponta do fio na tomada. Ao acionar o botão liga-desliga, a lâmpada embutida na máquina acende automaticamente e permanece acesa durante o tempo de uso. Antes de começar a costurar,
você deve encher a bobina da máquina. Pegue um dos pinos porta-retrós e o feltro na caixa de acessórios e coloque-os na máquina na posição indicada. Coloque o retrós sempre com as letras para cima e passe a linha no tensor da bobina, da frente para trás, cruzando a linha. Deslize a chapa corrediça e retire a bobina da caixa. Corte a linha no sentido diagonal e passe no furo da bobina, de dentro para fora. Certifique-se de que o pino do enchedor de bobina está deslocado para a esquerda e então coloque a bobina no pino com a linha para cima e desloque para a direita. Aperte o isolador de agulha na região côncava. Segure a linha para cima para que possa dar as primeiras voltas e com o pé acione o pedal. Pare e corte a linha. Continue agora enchendo a bobina até a sua parada automática. Corte a linha que vem do tensor, desloque a bobina novamente para a esquerda e retire a bobina do pino. Agora, com a mão direita, segure a bobina. A linha deverá ficar do lado esquerdo. Mantendo essa posição, coloque-a na caixa. Agora, pressione a bobina com o dedo indicador. Passe a linha pela ranhura e deslize-a por dentro da mola, da direita para a esquerda, até que saia na outra extremidade. Deste modo, a bobina deverá girar no sentido anti-horário. Deixe um pedaço de linha solta com a chapa semi-aberta. Caso a bobina gire no sentido horário, retire a bobina, vire e coloque-a novamente na caixa. A próxima etapa é passar a linha pelos guias-fios. Para começar, destrave o isolador de agulha. Segure o retroço com a mão e passe a linha no primeiro guia-fio de baixo para cima. Levante o pé calcador. Seguindo as setas indicadoras, continue passando a linha em volta do tensor de maneira que fique entre os discos tensionadores. Assim. Gire o volante em sua direção até que o estica-fio fique posicionado na parte mais alta. Passe a linha pela ranhura do estica-fio da direita para a esquerda. Agora faça o teste para saber se a linha está passada corretamente no tensor. Com o pé calcador levantado, puxe a linha que deverá estar passando livremente. Depois abaixe o pé calcador e puxe a linha novamente. Você deverá sentir uma leve tensão. Se isso não acontecer, é porque a linha não está passada corretamente. Retire a linha e repita o processo de passagem desde o início. Ainda com o pé calcador levantado, continue descendo. Passe pelo segundo guia-fio, fazendo a volta da esquerda para a direita. Passe agora a linha pelo terceiro guia-fio, de trás para frente. Abaixe o pé calcador. Com o pé calcador abaixado e a agulha levantada, corte a linha no sentido diagonal. Feito isso, você tem duas maneiras de passar a linha na agulha: manualmente, sempre de frente para trás, ou com passador automático, procedendo da seguinte forma. Primeiro, encaixe o passador no eixo do parafuso da agulha. Faça com que o ganchinho de metal passe por dentro do furo da agulha. Encaixe a linha no ganchinho e puxe o passador para trás. Agora é só puxar a linha da bobina. Assim, com o pé calcador levantado, segure a linha da agulha com a mão esquerda, sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção e dê uma volta até laçar a linha da bobina. Agora é só puxar as duas linhas para trás. Feche a chapa corrediça. Passe a linha da agulha pelo rasgo da sapatilha e puxe para trás. Para passar a linha na agulha dupla, faça o seguinte: coloque o segundo pino porta-retrós e o feltro na posição indicada. Coloque os dois retroses nos pinos porta-retrós. Passe as duas linhas juntas pelos guias-fios, como você já aprendeu. Quando chegar ao terceiro guia-fio, passe por ele só a linha da direita. Em seguida, coloque as duas linhas, uma em cada agulha, sempre de frente para trás.
Para trocar a agulha, o procedimento é simples. Abaixe o pé calcador, levante a agulha até o seu ponto mais alto, segure a agulha com a mão esquerda e desaperte o parafuso para retirá-la. Pegue a outra agulha desejada, observando que ela tem um lado achatado. Esse lado deve ficar para trás. Nessa posição, encaixe a agulha até o fim e aperte o parafuso para fixá-la. Para tecidos finos, use as agulhas de número 11. Para tecidos médios, as de número 14. E para grossos, as agulhas Singer 16 ou 18. Consulte o manual para outras aplicações. Caso necessite trocar a sapatilha, veja como proceder. Levante o pé calcador, pressione para cima a ponta da sapatilha até que ela se solte. Encaixe a nova sapatilha em posição bem centralizada e abaixe a haste até encaixar. Pressione o parafuso para baixo até ouvir um clique. Pronto, agora é só levantar o pé calcador. Para as próximas operações, mantenha na máquina a sapatilha que veio montada, a de uso geral marcada com a letra B. Se a sua máquina é a Facilita, ela contém uma série de discos que permitirão uma variedade de modelos de pontos. Cada disco possui um número e o padrão do desenho gravado. A sua Singer Facilita já vem montada de fábrica com o disco de número 1, para costura em zigue-zague. Caso você queira trocar o padrão de desenho, escolha no painel de bordados o ponto desejado e, pelo número, pegue o disco correspondente. Deixe o seletor de largura em costura reta e a agulha posicionada no centro, para poder remover o disco mais facilmente. Abra o compartimento do disco e puxe o pino central, retirando o disco que está lá dentro. Coloque o outro disco escolhido no compartimento, com o desenho e o número para cima. Encaixe-o bem, pressionando para baixo. Por último, selecione a largura de ponto desejada. Depois dessas etapas, você já está pronta para costurar. Vamos começar pela costura reta. Vamos escolher o comprimento do ponto, girando o seletor que vai de 0 a 5. Para uma costura reta comum, sugerimos usar a posição 3. Deixe a agulha posicionada no centro. Para colocar o tecido na máquina, o pé calcador deve estar levantado. Coloque então o tecido sob a sapatilha, observando bem se ele está paralelo às ranhuras da chapa da agulha. Estas linhas servem como guia para facilitar a costura e fazer com que ela saia sempre reta. Abaixe o pé calcador. Agora vamos começar a costurar, acionando o pedal da máquina. Não esqueça de fazer o arremate no início e no final da costura. Para fazer o arremate no início, costure 1 centímetro, aperte o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte em seguida. Agora costure normalmente, sempre segurando o tecido paralelo à ranhura. No final, faça novamente o arremate. Levante o pé calcador, puxando o tecido para trás. Corte as linhas no corta-fio. Pronto. Vamos agora ajustar a tensão da linha, que varia conforme a linha e o tecido. Faça um teste com uma amostra de tecido e linha que você pretende usar. Um ponto perfeito, bem balanceado, terá o nó localizado entre as duas faces do tecido, sem laços aparentes e sem franzir o tecido. Muita tensão produzirá pontos muito apertados e franzirá o tecido. Para diminuir a tensão, gire o seletor para um número menor no sentido anti-horário. Pouca tensão produzirá pontos soltos em forma de laços na sua costura. Para aumentar a tensão, gire o seletor para um número maior no sentido horário. Dessa forma, você garante uma costura perfeita. Agora vamos fazer um franzido. Com o tecido na máquina, selecione a largura do ponto na opção costura reta. Agora gire o seletor de comprimento do ponto até o número 5. Ajuste a tensão conforme o tecido e a linha. Sem fazer o arremate, faça a primeira costura reta. Levante a agulha e o pé calcador. Gire o tecido da esquerda para a direita. Abaixe o pé calcador e, sem cortar a linha, faça a segunda costura paralela.
Levante o pé calcador, puxe a linha uns 10 centímetros, corte o fio e retire o tecido. Agora é só puxar os 2 fios inferiores ao mesmo tempo, assim. Agora você vai aprender como fazer o zigue-zague. Para começar, você deve selecionar o zigue-zague, lembrando que com a agulha dupla, nunca se deve ultrapassar a marca indicada no painel. Na facilita, você faz isso usando o disco de número 1, que já vem na máquina. Selecione o zigue-zague utilizando o seletor de largura do ponto. Nos modelos zigue-zague precisa, que não possuem discos, você escolhe o zigue-zague apenas pelo seletor de largura do ponto. O próximo passo é escolher o comprimento do ponto. Sugerimos a posição 2,5. Ajuste a tensão de linha conforme a linha e o tecido. Posicione a agulha no centro e faça o ponto. Para chulear o tecido, faça o seguinte. Coloque o tecido na máquina com a borda coincidindo com a ranhura central da sapatilha. Agora é só costurar, sempre segurando o tecido para mantê-lo no lugar certo. Veja agora como fazer o ponto cheio, que é muito utilizado para fazer aplicações. Troque a sapatilha de uso geral pela de uso especial para bordados, marcada com a letra J. Selecione a largura desejada. Deixe o seletor de comprimento entre 0 e 1. Ajuste o tensor da linha conforme a linha e o tecido. Faça um teste. Se o ponto estiver muito fechado, aumente o comprimento. Se estiver muito aberto, diminua. Se a sua máquina é a precisa ou a facilita, você pode fazer casas com um sistema automático de 4 passos. Primeiro, coloque a sapatilha para fazer casas, marcada com a letra L. Levante o pé calcador. Gire o volante até que a agulha fique em sua posição mais alta. Se a sua máquina for uma facilita, certifique-se de que o disco que está na máquina é o de número 1. Caso contrário, substitua o disco, seguindo as instruções descritas anteriormente. O próximo passo é determinar o tamanho da casa, usando o botão para fazer marcas com um lápis. Coloque agora o tecido na máquina, fazendo com que as marcas no tecido coincidam com as marcas da sapatilha. Agora gire o seletor de comprimento do ponto para a direita até encontrar o desenho de número 1 do caseado e faça o lado direito da casa. Comece na primeira marca no tecido, costurando até a segunda marca. Tire a agulha do tecido girando o volante. Agora gire o seletor para o número 2 e faça a extremidade da casa. Sempre com a agulha fora, gire o seletor para o número 3 para fazer o outro lado da casa. Finalizando, faça a outra extremidade, girando o seletor para o número 4. A casa está pronta para ser aberta. Se a casa ficar irregular, é só corrigir pelo ajuste do caseador. Para abrir o ponto, gire para a esquerda e para fechar, gire para a direita. Se o seu modelo for zigue-zague, você pode fazer casas manualmente usando o posicionador de agulha. Consulte o manual de instruções. Pregar botões é muito fácil com a máquina de costura Singer. Primeiro, levante o pé calcador, soltando o parafuso com uma chave de fenda ou moeda. Retire agora o conjunto do pé calcador. Coloque a sapatilha de pregar botões e aperte o parafuso. Abra a chapa corrediça e coloque a placa de cobertura dos dentes, encaixando-a nos furos da chapa de agulha. Feche a chapa corrediça, de modo que a placa fique bem firme.
Agora, gire o volante em sua direção e puxe a linha da bobina para fora. Assim, se a sua máquina for uma facilita, certifique-se de que o disco que está na máquina é o de número 1. Caso contrário, substitua o disco, como você já aprendeu. Coloque agora o tecido e o botão no lugar e abaixe o pé calcador. O próximo passo é escolher a largura do ponto. Posicione o seletor da agulha no lado esquerdo e o seletor de largura em postura reta. Gire o volante para a agulha coincidir com o furo do lado esquerdo do botão. Faça alguns pontos. Retire a agulha do furo do botão. Selecione agora a largura correta do ponto, para que a agulha coincida com o furo do lado direito. Faça mais alguns pontos. Para fazer o arremate, coloque o seletor em postura reta. Dê novamente alguns pontos. Pronto! Para pregar o botão de 4 furos, o processo é o mesmo. Pregue primeiro 2 furos e depois os outros 2. Sem esquecer de arrematar. Se a sua máquina é a facilita, você pode fazer pontos decorativos assim. Primeiro, substitua a sapatilha de uso geral pela especial para bordados, marcada com a letra J. Escolha no painel o ponto desejado e, pelo número, pegue o disco correspondente. Deixe o seletor de largura em costura reta e a agulha posicionada no centro. Substitua o disco conforme mostramos anteriormente. Selecione a largura do ponto desejado no seletor. Quanto maior a largura, mais bonito ficará o ponto. Veja se o ponto escolhido é fechado ou aberto. Se for fechado, coloque o seletor de comprimento entre 0 e 1. Se for aberto, entre 1 e 2. Agora é só costurar. Existem muitas opções de pontos. Você pode decorar panos de prato, toalhas de mesa, almofadas, roupas de criança e várias outras peças. Dê asas à sua imaginação. Agora você já tem as informações básicas para começar a usar a sua criatividade e pôr mãos à obra. Mas não esqueça uma regra importante. Com sua máquina de costura Singer, você poderá executar uma série de outras funções não mostradas nessa fita. Para isso, consulte o seu manual de instruções. Nele você vai encontrar todas as informações em detalhes e também dicas importantes sobre limpeza e conservação. Assim, sua máquina vai estar sempre como nova. Agora você vai comprovar a qualidade que faz dos produtos Singer os mais vendidos do mundo. Bem-vindo ao mundo Singer!